Oração aos antepassados, mês de julho de 2018. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Chorei. Neste momento oportuno, antes de iniciar esse culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Quando nos postamos diante do altar, fazemos 3 reverências, seguidas de 3 palmas, precedendo as orações. Procuramos, desta maneira, demonstrar nosso respeito perante os 3 reinos, divino, espiritual e material. Por meio dos 5 sentidos, nós temos a percepção do mundo material. Podemos, através do corpo espiritual, sentir a presença dos espíritos e, através da consciência, a partícula divina. Assim, temos o privilégio de sentir a presença de Deus. Portanto, no culto de hoje, o mais importante não é olharmos, não é ouvirmos, nem sentirmos a presença material e espiritual, mas sim sentirmos tão somente a presença de Deus. Creio que são diferentes as formas pelas quais foram conduzidos para esta fé, mas somos todos apenas uma família, pois cumprimos as tarefas divinas ligados com Menchu Sama. Não é admissível que haja divergências internas ou que um fale mal do outro. A nossa única tarefa é viver como uma unidade para o cumprimento das tarefas divinas que a nós são confiadas. É construir o paraíso sobre a terra. É viver cada um dos membros desempenhando a função de um farol. É fazer a casa de Deus e aumentá-la infinitamente. Por essa razão, não podemos perseguir apenas a felicidade própria e a dos nossos mais chegados. Como entrar na fé? Significa o juramento, daqui por diante, trabalhar como instrumento de Deus. O desempenho posterior é que decide se a pessoa é ou não membro autêntico. Menchu Sama afirma: serás mais feliz se puseres em ação um que seja dos meus ensinamentos. Também ensina: deveis viver sua fé. A fé verdadeira é tão natural que a viverás em tudo o que fizeres sem ter que pensar para isso. O vínculo dos antepassados conosco é profundamente marcante. Por isso, ao colaborarmos para que eles se elevem, estaremos promovendo não só o nosso aprimoramento, mas também o de toda a humanidade. Que o mundo da luz comece em cada um de nós.
Baseados na diretriz para este ano, retornar ao espírito de pioneirismo é iniciar a grande construção pelo nosso íntimo, pelos nossos corações. Iniciamos neste momento o culto em sufrágio às almas dos ancestrais e antepassados do mês de julho de 2018, entrada dos oficiantes. Realizaremos agora o convite para que os ancestrais e antepassados possam participar desse culto especial, através da cerimônia de transferência do Ihai para o altar central. Pedimos que permaneçam em seus lugares. Oração de comunicação a Deus e aos antepassados. Pai Criador, do fundo de nossos corações, agradecemos a intensa luz que desce sobre nós neste momento. Pedimos a vossa proteção para oficiar em perfeita harmonia esta cerimônia dedicada às almas de nossos ancestrais e de todos aqueles ligados a nós por fios espirituais. Rogamos que a vossa luz nos envolva e dissipe também as nossas máculas. Com profunda reverência, depositamos essas oferendas diante do vosso altar em sinal de gratidão pelas dádivas que diariamente recebemos. Kakuryu no Okami, pedimos vossa permissão para convidar a esta oração as almas de todos os ancestrais e antepassados que estão presentes nesta cerimônia, bem como aqueles que hoje estão sendo convidados pelos seus familiares,
para que possam receber as bênçãos e homenagens no altar-mor, a casa de Deus e a morada de Meixo Sama. Que esta oportunidade de receber luz lhes permitam integrar-se à obra divina e alcançar maior elevação espiritual. Rito futame ozo moyonanaya kokonotaria. Rito futami ozo moyonanaya kokonotaria. Rito futami ozo moyonanaya kokonotaria momochiorosu. Oferendas.
Oração Amatsu Norito e oração Zengen Sanji. Amaharani Kamitsu Marimasu Kamorogi Kamoro Mino Mikoto Mochide Some Miyoya Kamu Izanagi no Mikoto Sokoshi no Himoka no Tachihana no Odo no Ahagi Harani Misogi hara itamo toki ni narimasero hara idono o kamitachi moro moro no magago to sumi kegare o hara itamae kiyometamae tomo sukoto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no kami tachi tomoni ame no fujikoma no mimi furita tete kikoshime seto kashikomi momaosu Uya uya shiko omon miruni Senson kazeon osatsu kono doni amora setamai Konyo nyorai do genji Oshimiro kutokashi
Meshiato narase, dai sensan sekai no sandoku, Meshi gojoku kiyome, Iaku senman oku isai chujo no dainengan, Konyo joraku eigo no jupo sekai onarashimete, Goku juno kuruinaku, Kokokaze damonara sunaki, Miroku no mio mitamo, Muryomu reino daiji hini, Teimaratse sumo masoroite, Shoaku joao aratamari, Yasharun jimo geza sunashi, Shosei bushin goto gotoku, Sono kokoro sashi otoguru nari, Sansei somoku goto gotoku, Senso no itoku ninabikaite, Kinjuju no suema demo, Minaso no tokoro ezarunashi, Masani koreshi biji so sekai nite, Karon bingawa sorani mai, Zuyunte ni tanabi keba, Banka fukui kuchi ni kunji, Tao buto sosoritachi, Ichido garanwa kasumitsusu, Kogane moiraka san santo, Initeirezu konkewa, Genimo tengoku jodonari, Gokoku minorite kuranimichi, Sunadori utaka ni amegashita, Iketoshi keru moro moro no, Eragini wa kwewe wa, Sutsura uranimichi watari, Kunito kunito no sakainaku, Hitoku satachi no nigushimiya, Isakai boto no yumitokie, Ite shinkai ka no, Miroku no mite nitsusare, Jinji no minui dakaren, Waraka ibinyo senyonimo, Myocho tamai shinkakuo, Esashime wato misakae, Yuai wanaga kumuya kuni, Zento kuko kasane sase, Kukujukai muryo no dai dodoku, Dare sase tamai mashimaseto, Nei chushinge zatonshu, Kikuku hai ne kimosu. Miroku o mikami, Mamorita mae saki haeta mae, Miroku o mikami, Mamorita mae saki haeta mae. Ishiano mikami, Mamorita mae saki haeta mae, Meshiano mikami, Mamorita mae saki haeta mae. Kanagara tamachi haemase, Kanagara tamachi haemase. Salmo de Menchu-sama. Shō Chikito Uso. Honestidade e mentira. Uso wo iu. Uso wo iu.
Hitoko soi tomo Orokanari Onogashitamote Onogakizutsuki Shojiki no Shojiki no Hito hodo kami wa medemasare kagiri naki sachi megumi tamawa Ikanaram Takarato Iedo Shojiki no Takarani Masaru Mono wa Arajina. Mentiras falar é tornar-se no mundo um grande tolo, estando sempre a ferir-se com a própria língua. Busca, ó homem, a honestidade. Por Deus agraciado serás. Do céu limitadas bênçãos receberás. Tesouro maior, entre tantos outros mais preciosos, nada há tão primoroso quanto a honestidade. Oração do reino do céu na terra. Louco homem supremo Deus. Louco homem supremo Deus. Messias renovador dos três reinos. Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, hoje orei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Que assim seja. Pai nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Por gentileza, queiram sentar-se. Receberemos de orei.
Ensinamento de Benchu Sama. Examinai sua fé e depois, pela servidora Valesca Paz. Há pessoas que, por serem bastante dedicadas à fé, se julgam aptas para criticar muitas vezes o modo de administrar dos diretores e chefes das igrejas. E no intuito de melhorar qualquer coisa, fazem sugestões aos mesmos. Mas como não são atendidas, ficam bastante contrariadas. Esse modo de pensar, não digo que esteja errado, pois a pessoa age pela sinceridade, mas há um ponto que deve ser considerado antes de mais nada. Quem pensa como essa pessoa demonstra devoção sojo. Como digo sempre, a devoção desta igreja é fé, daijo. Bastante diferente do conceito enraizado entre os povos em geral. O dizer que fulano é mau ou bom já denota por si presunção. Isto porque só Deus pode discernir o bem e o mal, certo e errado do homem. A este respeito, já tenho escrito antes e todos devem ter o máximo de cuidado. Quando alguém está errado ou se é um homem mau, Deus se encarregará de justiçá-lo. Portanto, não há nenhuma necessidade de ficarmos preocupados ou angustiados, e quem assim procede, sentindo esses tormentos, evidencia não confiar no poder divino. Deus é justo, e os membros mais antigos devem estar a par dos acontecimentos pesarosos passados. Quando surgiram vários casos desta natureza, e houve até quem perdesse a sua vida, motivado pela dedicação errada que tinha. Por isso, antes de censurar o bem e o mal do próximo, devemos perscrutar o próprio íntimo em primeiro lugar. As pessoas que são adeptas dessa religião não são pessoas más, são todas sinceras. Entretanto, essa questão de ser sincera é muito relativa, porque a sinceridade pode ser superficial ou profunda. Ela tem o mesmo sentido de que o bem de Sojo, que se torna invariavelmente o mal de Daijo, como sempre esclareço. Mesmo o bem ou a sinceridade, quando parte do princípio Sojo, o resultado será sempre um mal. Esta igreja tem a grande missão, pela primeira vez, a contar da criação do mundo e salvar a humanidade. Por conseguinte, as questões internas da igreja deverão ser deixadas aos cuidados de Deus. Em vez de ficarem atentos e preocupados, devem voltar as suas atenções para a sociedade e para o mundo inteiro. Boa tarde. Boa tarde em especial aos amigos de Rio de Janeiro. Prazer em conhecê-los. Todos nós devemos procurar evoluir, sempre buscando aprimorar cada dia, cada mês, cada ano. Embora nesse caminho de aprimoramento, algumas vezes deixamos de lado a verdadeira prática da fé, para julgar ou criticar pessoas por certas atitudes que elas venham a cometer. Isso acontece quando não estamos focados de verdade no aprimoramento, na evolução espiritual. Acabamos sendo prejudicados com essa nossa atitude. Se existir a real necessidade em julgar alguém, não o julgue. Entregue nas mãos de Deus, que o julgamento virá do alto. Somente o Criador tem autoridade para julgar os homens. Fazendo isso, subimos mais um degrau na nossa elevação que buscamos diariamente. Obrigada. Vou deixar uma hashtag menos lamúria e mais Jorei.
Orientação do ROCAM, ministro Cristina Casado Sanches. Boa tarde a todos. Ah, tá muito fraco, né, Sama? Vamos dar uma boa tarde bem caloroso? Boa tarde a todos. Boa tarde. Ah, aí sim, melhorou. Gostei, viu, Valesca? Como que é? Hashtag menos lamúria e mais chorei. Ótimo, muito bom. Bom, o mundo espiritual com certeza hoje está numa grande festa, né? Hoje bastante pessoas. Agradecer ministro Fátima, que trouxe aí seus dedicantes, seus servidores lá de Botafogo. Muito obrigada. Minha gratidão, foi um dia muito especial, não é? Alguns vieram fazer o seu registro, fazer um carinho especial nos antepassados, mas os que não fizeram, com certeza já têm e estão preparando, não é? E é um prazer para a gente ter vocês aqui. Isso só vem nos ensinar, né? Vocês vêm aprender, mas quem aprende mais somos nós aqui da sede. Muito obrigado a todos vocês, viu? É um prazer. E voltem em breve. Vamos ficar aguardando. E hoje também, logo pela manhã, fomos fazer o velório do nosso ministro, Luiz Antônio Lapini. É bem interessante que vai ficar saudades, porque todo dia de manhã ele era um senhor já especial, com deficiências físicas, mas com um coração enorme, uma vontade enorme de servir a obra divina. Todo dia de manhã ele ligava aqui para a igreja e perguntava: tem dedicante? Como vocês estão? Vai ficar até que hora, ministra? Falei, ministro, vou ficar até fechar, até às 8. Vou estar aqui em oração pela senhora e por todos os dedicantes. Então, isso não tem preço. Então, muitas vezes, a gente só dá valor a hora que perde as pessoas. Então, Luiz, eu sei que você está em ótimo lugar. E logo, logo vai estar pertinho de Meixo Sama e nos ajudando aqui na obra divina. Então, nossos sinceros sentimentos a toda a família. Mas eu sei que lá no mundo espiritual não vai ter deficiência nenhuma para ele. Ele vai fazer muito pela arte do Chorei, por todos nós. Então vamos lá começar a nossa conversa. Mais um culto aos ancestrais e antepassados. Graças a Deus. 6 meses já se passaram, meio ano e muitos aprendizados. Hoje Meixo Sama nos coloca como tarefa o salmo entoado agora há pouco, honestidade e mentira. Como servidores, vamos fazer um balanço espiritual. Dedicamos já por um semestre e honestamente, realizamos o que Deus nos designou? Cumprimos nossa principal tarefa? Evoluímos espiritualmente e auxiliamos o nosso próximo? Quantas perguntas, né? Muitos nos questionam sobre os ensinamentos de Meixo Sama. E achei um trecho interessante num dos livros sagrados mais conhecidos, a Bíblia, que expressa em outras palavras, mas com o mesmo sentido com que Meixo Sama nos ensina no salmo de hoje. E diz assim, isso a Bíblia. Nosso primeiro desafio é aprender a ser honestos com nós mesmos, como humanos imperfeitos. É muito fácil nos enganarmos. Por exemplo, Jesus disse aos cristãos em Laodiceia que eles tinham enganado a si mesmos por acharem que eram ricos, quando na realidade eram pobres, cegos e nus, em sentido espiritual. De fato, uma condição lastimável.
Esse trecho está em Apocalipse 3,17. Enganar a si mesmos apenas piorava ainda mais sua situação. Prosseguindo, a Bíblia diz: você talvez se lembre também do aviso do discípulo Tiago. Se alguém acha que adora a Deus, mas não domina a língua, ele está enganando o seu próprio coração, e a sua adoração é fútil. Está em Tiago 1,26. Se acharmos que podemos usar mal a língua e ainda assim prestar uma adoração aceitável a Deus, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Nossa adoração a Deus seria fútil, totalmente em vão. E complementando com o salmo de hoje, Meixo Sama diz: mentiras falar é tornar-se no mundo um grande tolo, estando sempre a ferir-se com a própria língua. Busca o homem a honestidade. Por Deus agraciado serás, do céu ilimitadas bênçãos receberás. Tesouro maior entre tantos outros, mais preciosos. Nada há tão primoroso quanto a honestidade. Vejam bem, às vezes as pessoas aqui nos questionam sobre o que Meixo Sama quer passar nos Salmos. Meixo Sama foi utilizado muito por Deus, como as pessoas que escreveram a Bíblia também foram utilizados por Deus para nos trazer uma mensagem, para que a gente possa a cada dia se tornar uma pessoa melhor. Então as pessoas às vezes ficam muito ligadas a rótulos de religiões, sendo que o principal é que a gente se torne pessoas melhores e evolua espiritualmente. Então, independente da liturgia, dos ensinamentos, que é da católica, da protestante, da messiânica, do espiritismo, nós sempre vamos chegar no mesmo ponto. Sermos pessoas que entendem e praticam o que Deus quer. Quando a gente sai do caminho, Deus, como um bom pai, é claro, ele vai mandar mensagem, vai mandar avisos para que a gente volte para o caminho certo. Ele, como um bom pai, ele não quer castigar ninguém. Ele apenas quer que a gente se torne pessoas que escutem ele. Mas às vezes a gente tem ouvido de madeira, né? Ele está falando aqui e a gente está aí teimando. Tá lá, não vou. E às vezes perde grandes oportunidades. Partimos do princípio que os dois textos nos mostram uma postura cujo nosso sentimento deve estar alinhado e do agrado de Deus. Não basta ser honesto com o outro, mas sim honesto e responsável, em primeiro lugar, com o nosso Criador. Quando usamos a mentira para tentar ganhar algo, para o nosso conforto, usamos também o nosso livre-arbítrio. E nos aproveitamos da bondade de Deus, pensando que Ele não está vendo, né? A gente pensa que Ele não está vendo, né? Não. Ele vê tudo. Ele vê tudo e sabe tudo. Coitados, como diz Meixo Sama. Pequenos insetos de nariz empinado. Porque a gente às vezes sabe que está fazendo errado, mas está ali. Não vou mudar, não vou fazer diferente. Então, como Meixo Sama fala, custa a criatura entender? Não, mas a gente fica ali, teimoso. Vi recentemente um depoimento de um rapaz na internet que usa o celular para gravar o seu dia a dia, mas com muito bom humor. Mesmo as dificuldades, ele tenta passar com alegria. Tem uma fé grande e ora por todos sem mesmo conhecer. E sente que sua oração chega ao coração aflito e cheio de dor. Em uma dessas suas postagens, ele contou o caso de um amigo muito jovem que hoje está na cama paralítico. Toda vez que ele passa perto da casa desse amigo, ele para fazer uma visita. É um rapaz de mais ou menos 16, 17 anos. Ele desobedeceu os pais
e foi para o rio nadar. Tinha que ir para a aula, mas achou mais interessante ir para o rio. E aí, de repente, né, ficou ali um tempo, se divertindo. Aí ele falou assim, poxa, né, não falei nada para meu pai, para minha mãe, tô aqui nadando, acho que melhor eu ir embora. Mas vou dar o último mergulho. Quando deu o último mergulho, bateu a cabeça numa pedra e ficou paralítico. E esse rapaz, toda vez que passa perto da casa dele, ele vai fazer uma visita e uma oração. E aí a gente para e pensa. Diz ele que muitas vezes não ouvimos nossos pais, desobedecemos e fazemos aquilo que achamos certo. Não pensamos nas consequências e depois do fatal acontecimento, apenas imploramos um milagre vindo de Deus. Aí a súplica e o arrependimento viram rotina e imploramos a Deus que as bênçãos caiam sobre nós. Mas é tarde demais e o justo se faz presente pelas mãos do Criador. Honestidade? Nem sempre ouvimos os avisos de Deus. Apenas queremos ver as nossas vontades concluídas, mesmo que seja preciso usar a mentira e tirar pessoas das nossas vidas. Não pensamos e nem ouvimos a voz de Deus nos repreendendo. Queremos apenas o que satisfaz nosso ego. Infelizmente, muitas vezes Deus nos para e diz, chega. Quando nos coloca numa cama paralíticos e estagnados e dependentes de tudo e de todos. Às vezes, até de um simples ato de respirar. Precisamos de uma máquina e alguém que a ligue. Essa é uma realidade. Muitas vezes a gente não dá muito valor à nossa vida. Por mais que esteja difícil, mas a gente tem saúde, a gente tem pessoas ao nosso lado, mesmo que não tenha família, Deus não deixa ninguém sozinho. Deus sempre coloca alguém na nossa vida para dar um empurrão, ou às vezes para dar uma bronca, para acordar. Como aqui, né? O microfone nem dá todo mundo. Deus às vezes usa essas coisas para a gente acordar. Mas muitas vezes a gente é tão falso com Ele que Ele não consegue se aproximar mais da gente. Nós, como messiânicos, temos uma grande missão: salvar vidas, ministrar jorei. Né? Gostei, hashtag, menos lamúria, mais jorei. Ó, vamos passar isso para as pessoas, para os messiânicos. Uma coisa, honestamente, vocês podem até achar que eu vou ser forte no que eu vou falar. Nós não podemos ser a doença na família da gente. Nós não podemos ser uma doença no trabalho da gente. Nós não podemos ser uma doença dentro da igreja. Sabe por quê? Contamina as outras pessoas. A nossa infelicidade, muitas vezes, não pode contaminar os outros. E às vezes a família acaba, você é mandado embora do emprego, a igreja fecha, você sai dos estudos, porque o outro te contaminou. Então a gente tem que prestar mais atenção. Às vezes a gente não sabe valorizar. O que eu falei no começo. A gente só dá valor quando perde. Não é? A gente às vezes tem tudo na nossa mão. Mas a gente só dá valor a hora que Deus tira. Mas Deus não tira para castigar. Ele tira para a gente aprender. Para a gente ser melhor, para a gente evoluir. Então vamos fazer a nossa parte. Né? Vamos, né? Hashtag. Menos lamúria, mais jorei. Mais luz, mais amor. Adorei. O maior valor de um homem perante Deus é a sinceridade, a honestidade de viver e respeitar os desígnios do Pai. Quem crê e honra aquele que nos deu a vida, merece sim bênçãos.
Merece sim viver no paraíso, como diz Meixo Sama. Merece sim receber e canalizar o amor puro e transformador, chamado Jorei. Acreditem, ninguém passa pela vida sem aprender nada. Nascemos e morremos tentando aprender e, com certeza, ter a oportunidade de ensinar o que aprendemos a quem temos afinidades espirituais. Desejo sinceramente que todos, ao saírem deste culto hoje, em homenagem aos nossos antepassados, possam refletir e ser a cada dia mais e mais honestos com Deus no seu servir. Ninguém nasce sabendo tudo, e nosso aprendizado sobre as coisas de Deus é constante e infinito. Sempre peço a Deus e Meixo Sama que abra os olhos do meu espírito para que eu veja a verdade, a minha verdade e a verdade das pessoas com que me relaciono, e que eu tenha muita sabedoria para lidar com aquelas que usam a mentira. Infelizmente, ainda tenho. Porque muitas vezes são as que mais precisam de mim como servidoras de Deus. Orar, materializar gratidão aos antepassados, fazer culto de elevação, fazer o registro dos antepassados e dedicar em prol da evolução deles é um trabalho que não podemos esquecer e nunca desanimar. Nossos antepassados torcem pelo nosso sucesso. Investem em nós e confiam que seremos servidores, onde sentimento e ação se cumpram, com sabedoria e honestidade, onde nosso sincero servir vire virtude para os nossos descendentes, pois eles são o nosso futuro. Eles dependem do nosso comprometimento em sermos melhores a cada dia. Creio que o que Meixo Sama quer e nos chama a atenção através dos ensinamentos é que possamos entender e enxergar o espiritual com a clareza que entendemos o material. Enquanto vivermos em nível de selvagens espirituais, viveremos em constantes conflitos internos e externos. Às vezes a gente não consegue ver o lado espiritual das coisas. A gente só vê aquilo que é material. Então, Meixo Sama, em todos os ensinamentos, ele nos abre os olhos para que a gente veja o outro lado. Muitas vezes o que a gente pensa que é ruim é um grande bem lá no fim. E é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa abrir os nossos olhos para enxergar essa verdade, não aquela que é superficial. Os maiores bens que adquirimos nessa caminhada terrena são os tesouros espirituais que descobrimos. E para que chegue até as nossas mãos, é preciso que acreditemos no invisível e façamos dele a escada da nossa evolução. Sem medo, sem vergonha e focados sempre no Makoto. Sinceridade. Encerro com uma frase de um reverendo pioneiro. O essencial é que cada um de nós ter consciência de sua responsabilidade como elemento necessário na obra divina, para Meixo Sama concretizar sua ardente meta. Qual é a meta de Meixo Sama? Paraíso na Terra, construir o paraíso. E nós fazemos parte dele. Meixo Sama quer muito, muito que a gente coloque nossas mãozinhas em ação, né? Hashtag menos lamúria, mais jorei. Tá bom? Boa missão a todos. Muito obrigada, Rio de Janeiro, Botafogo. Mais uma vez, um beijo no coração de cada um, todos os presentes. Vou repetir. Os nossos antepassados estão numa festa que vocês nem imaginam, tá bom? E semana que vem não tem culto, mas tem jorei, né? Tem reunião de ministros, mais no fim da tarde. Vamos ministrar jorei, vamos fazer aí um dia de intensivão de jorei, tá bom? Que Deus e Meixo Sama nos abençoe, tá bom?
Já é 6 horas, boa noite. Muito obrigada. Oração de agradecimento e despedida aos antepassados. Deus de infinita bondade, graça vos damos por terdes permitido que os nossos antepassados viessem reunir a nós nesta cerimônia. Fazei-nos despertar para a verdade e a prática do bem, tornando-os a cada dia mais iluminados para que possam trilhar um caminho de amor a todos os seres. A vós, nossos antepassados, que viestes aqui em busca de mais luz e lenitivo, expressamos afetuosos agradecimentos, pois a vossa presença nesta cerimônia muito nos alegrou. Contritos, pedimos a infinita misericórdia de Deus que vos purifiqueis cada vez mais para poderdes, juntamente conosco, que pertencemos à mesma árvore, alcançar maior elevação. E agora ide, voltai ao vosso exato lugar para cumprirdes, de acordo com a vontade de Deus, a missão que vos foi confiada. Retirada das oferendas.
Deus move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. Deus está no controle. Retirada dos oficiantes.
O templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam o enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim, encerramos o culto em sufrágio às almas dos ancestrais e antepassados no mês de julho de 2018. Muito obrigada a todos e um ótimo regresso. Convidamos a todos a queima de incensos no Soreixa.